Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso encontro fraterno ao redor da Palavra de Deus. Como homens e mulheres de fé, precisamos nos alimentar da Palavra e nos esforçar para que esta Palavra se torne vida em nossa vida. É o próprio Evangelho que diz: quem ouve estas minhas palavras e não as coloca em prática é como o homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Não queremos ser assim. Queremos ouvi-la e colocá-la em prática. Por isso eu te convido para que juntos escutemos com atenção a mensagem do Evangelho e, sobretudo, que deixemos que esta palavra encontre espaço na nossa vida e se torne carne na nossa carne. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: é esse o Cristo? Mas alguns diziam: porventura pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? Mas este povo, que não conhece a lei, são os malditos. Nicodemos, um deles, o que anteriormente viera a Jesus, disse-lhes: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam-lhe: és também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração hoje nos fala sobre a identidade de Jesus. Quem verdadeiramente é Jesus? E essa não é uma pergunta somente do passado, mas ela precisa ser uma pergunta atual a cada um de nós. Quem é Jesus para você? O que ele significa na sua vida? Como ele modifica a sua vida? Cada um de nós precisa buscar dar essa resposta não somente com a boca, mas no mais íntimo do seu ser, no seu coração. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Era esta a interrogação colocada naquele tempo sobre a identidade de Jesus. O Evangelho começa dizendo assim: alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, isto é, as palavras de Jesus, o modo com que Jesus respondia às autoridades judaicas daquele tempo, então reconhece quem ele é. Diz assim: esse verdadeiramente é o profeta. Portanto, as pessoas do povo, das multidões, reconhecem que Jesus é o profeta. O profeta por excelência de todos os profetas, o grande profeta. Ele é a própria voz de Deus, a própria palavra de Deus que se faz carne e habita entre nós. E diziam outros, diz o Evangelho, esse é o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que Israel esperava que viesse para salvar o seu povo. Portanto, por parte do povo, por parte da multidão, há esta abertura para reconhecer a identidade de Jesus como o profeta e como o Cristo, o ungido, o Messias. Porém, outras pessoas não tinham esta mesma abertura.
sobretudo os chefes religiosos. Por isso o Evangelho diz assim: mas alguns diziam: porventura pode o Cristo vir da Galileia? Esperavam um Messias que fosse forte, que fosse guerreiro, político, que viesse numa carruagem, e de repente vem Jesus, que vem de Nazaré, embora tivesse nascido em Belém, mas muitos não tinham esta informação, e dizendo que da Galileia, considerada periferia religiosa de Israel, não poderia vir o Messias. Por isso mesmo, não o acolhem, não reconhecem que ele é o Cristo, que ele é o ungido, o enviado, e continuam questionando a identidade de Jesus. A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de Davi? Bem, aqueles que conhecem Jesus mais de perto sabem que de fato ele é de Belém e que ele é da descendência de Davi, sobretudo a causa de José, o esposo de Maria. Mas esse só tem um único interesse: colocar à prova Jesus e aqueles que nele creem. Por isso continua o Evangelho. Reproduziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Talvez aqui se cumpra aquela passagem do Evangelho lá no início, que dizia que Jesus seria causa de contradição. Justamente por isso, porque um grupo tem resistência de reconhecê-lo e acolhê-lo como Cristo, como Messias. E aí diz o Evangelho: alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Portanto, aqueles que alimentavam a maldade também eram covardes. Sabiam que a multidão nutria um carinho e uma simpatia por Jesus. Queriam o seu mal, mas a covardia não permitia colocar as mãos em Jesus com medo da reação da multidão. E o Evangelho continua dizendo: os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas tinham sido enviados pelos chefes religiosos justamente com o objetivo de prender Jesus, porque os incomodava com o seu ensinamento, com a sua pregação, que iria na contramão dos ensinamentos dos chefes religiosos daquele tempo. Jesus não admitia que os chefes religiosos transformassem a palavra de Deus, a lei de Deus, que é instrumento de libertação e de cura, um instrumento de opressão. E, obviamente, isso incomodava muito os chefes religiosos daquele tempo, por isso mandaram prender Jesus. Nesse sentido, perguntam aos guardas: por que não o trouxeste? Ao ponto que os guardas respondem: jamais um homem falou assim. Portanto, os próprios guardas reconheceram que Jesus pudesse ser de fato o profeta e o Cristo enviado. Mas para os chefes religiosos isso era inadmissível, por isso reagem. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? E aí diz o Evangelho: alguns dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? Justamente porque os fariseus e os chefes religiosos não tinham abertura para acolher Jesus. Ao contrário, a multidão simples e humilde soube reconhecer que ele era o Cristo, o Messias. E diz o Evangelho: este povo que não conhece a lei são os malditos. É a forma dos fariseus de querer diminuir ou minimizar a importância e a identidade de Jesus. E Nicodemos, uma figura importante entre os chefes religiosos daquele tempo, um deles, como diz o Evangelho, que anteriormente viera a Jesus, disse-lhes: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? É interessante esta colocação de Nicodemos, justamente pedindo prudência por parte dos chefes religiosos, porque a lei não permite condenar alguém sem antes ouvir. Por isso, esta mensagem também é importantíssima e necessária para nós. Às vezes, temos pressa em julgar, e isso pode ser um grande equívoco para nós e para as pessoas a quem julgamos. Esta interrogação de Nicodemos serve também para nós. E responderam-lhe: és também galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Portanto, os chefes religiosos continuam ainda com este preconceito com
com aqueles que são da região da Galileia, que era considerada terra dos pagãos. E o Evangelho conclui justamente assim: cada um voltou para a sua casa, as multidões reconhecendo a identidade de Jesus e os chefes religiosos, ao contrário, por causa da dureza do seu coração, não reconhecem a verdadeira identidade do Mestre. Meu querido irmão, minha querida irmã, ao terminar este nosso encontro de hoje, cada um se pergunte verdadeiramente do fundo do coração o que significa Jesus para você. Quem é Ele na sua vida? Quem é Ele para mim? O que muda na minha vida? Jesus. E deste modo, meu querido irmão, minha querida irmã, coloquemo-nos diante do Pai Eterno e em forma de oração façamos a Ele a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade de receber a luz do Evangelho que nos ensina a identidade de Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai, a acolhê-lo em nossa vida como Messias e Salvador e, sobretudo, a força para saber testemunhar que Jesus é o nosso Mestre. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.